Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Noite. Parece que o pessoal tá meio cansado, né? Boa noite. Que bom, né? Nos encontrarmos aqui mais uma vez. Como o sábio falou, estou aqui desde o primeiro encontro que aconteceu em Camusim. Então estou aqui desde a primeira, né? Desde a fundação do grupo. Queremos agradecer a vocês que estão aqui conosco, né? Para nos ouvir, pedindo a Deus por todos nós, né? Para que tenhamos uma noite agradável, que possamos aprendermos, que a gente vai aprendendo junto, né? Todos nós aprendemos junto. E quando a gente começa a estudar, a pesquisar para poder fazer uma palestra, a gente é o primeiro a aprender. Quem não sabe tudo, né? A gente sabe um pouco de algumas coisas e a gente tem que ir atrás de informações para não dizer alguma coisa errada, né? Mas vamos hoje falar sobre por que Páscoa, né? Então a gente vê sempre falar de Páscoa, aconteceu há poucos dias, a Páscoa, né? E a gente não sabe de onde vem Páscoa. Por que a Páscoa, né? E Páscoa vem de uma palavra em aramaico, hebraico, né? Chamado Pessá. Pessá, que significa Páscoa. Né? Porque o hebraico, às vezes uma palavra, uma sílaba, uma colocação diferente da letra muda totalmente o significado das coisas, né? Então, Páscoa vem dessa palavra Pessá, que é passagem. Páscoa é passagem. Mas para a gente entender a Páscoa, a gente tem que dar um mergulho lá na história, né? E que história é essa? Vem lá desde o povo hebreu, né? O povo hebreu, a gente lendo a Bíblia, a gente vê a história de José do Egito. E José do Egito, na época, o pessoal se deslocava, né? Por causa da seca. A gente vê falando de seca aqui, né? Na nossa região. Mas a seca naquela região, tinha muito deserto, a coisa lá era muito pior do que aqui. Então as pessoas viajavam, se bem que a distância lá entre um povo e outro era bem menor do que a gente é acostumado hoje, né? Mas eles iam atrás de buscar o trigo, né? Que a base da alimentação deles era o trigo para o pão, né? Fazer o pão. E José do Egito, como a gente sabe da história, que ele foi vendido pelos irmãos, né? E ele foi levado como escravo. E lá ele tinha a mediunidade de interpretar os sonhos. E o faraó teve um sonho e ele interpretou o sonho, que foram aqueles 7 anos de seca. E nesse período, a família dele foi buscar trigo e ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele, né? Então, ele vai, desde essa época, o povo hebreu, né, se deslocou para o Egito por falta de alimento, por causa da seca. E o pessoal, quando migra de um lugar para outro, né, às vezes torna-se escravo, né? E foi o que aconteceu com o povo hebreu, que se tornou escravo lá do pessoal do Egito. E vocês sabem que o Egito naquela época tinha um domínio naquela região.
Por quê? Porque tinha um rio Nilo, tinha um alimento. Naquela época, quem tinha alimento mandava, né? Hoje é quem é que tem, quem manda é quem tem o poder, né? E quem que tem o poder, quem tem o conhecimento hoje, né? Então vem, o povo hebreu era dividido em várias tribos. E uma das tribos era o povo de Judá, né? Que era o povo mais pobre, o povo que mais sofrido. E foi esse povo que se tornou escravo do Egito, devido à fome, chegando lá, e foram aos poucos sendo escravizados. E não sei se vocês sabem, quando um povo era invadido, quando dizia assim, passar a espada, a fio de espada, era o seguinte: invadiam aquela região, pegavam os homens, matavam todos os homens, e os adolescentes masculinos, todos eram mortos, e as mulheres eram estupradas. Então, gerava uma raça impura, né? E era assim que era considerado uma das tribos, que era o pessoal da Samaria, que era um povo que era impuro. Para os judeus, a Samaria era um povo impuro, porque não eram filho do homem judeu com a mulher judia. Então teve muito os fenícios, né, que invadiram aquela região. Então aí tinha as divisões dentro daquele povo, né? Quando a gente migra para um determinado lugar, feito está acontecendo hoje, né, os africanos vão para a Europa, o pessoal da Ucrânia está saindo de lá por causa da guerra, o pessoal da Síria também, né? Então o povo chega num lugar e ele passa a ser o quê? Eles passam a ser um tanto quanto escravizado pelos costumes do povo onde ele está no país, né? Então vai mudando a sua maneira de ser. E foi isso que aconteceu no Egito com o povo, a tribo de Judá, que foi para o Egito escravo. E quando sai de lá, ele sai como judeu. É por isso que eram hebreus, quando estava na terra dele, vai para o Egito, quando volta do Egito, volta como povo judeu. Aí, antes eu não entendia, porque era hebreu e depois se torna judeu. Judeu é depois que eles saem do Egito, que volta como judeu. O povo lá estava sendo escravizado por um bom período. Ficou lá 400 anos. 400 anos é muita coisa. Imagine o Brasil, 400 anos atrás, para agora. Mudamos de costumes. Mudamos de costume. E o povo hebreu passou 400 anos escravo no Egito. Até que surge um homem chamado Moisés, que recebe a incumbência de tirar o povo hebreu do domínio do Egito. É quando existem as 10 pragas, né? E a última praga que é lançada sobre o povo do Egito é o seguinte: o anjo da morte, o anjo, né, através da mensagem que Moisés recebe, que ele era um médium, né, diz o seguinte: o povo hebreu, que era escravo, nesse dia ia se juntar, todos eles pegavam um carneiro. Quem não tivesse família grande se juntaria a várias famílias para matar um carneiro. Carneiro esse que tivesse 1 ano mais ou menos
e esse carneiro não tivesse defeitos. E esse carneiro, durante a tarde, ele seria sacrificado, ia ser colocado o seu sangue numa vasilha, iriam pegar um equipamento que eles fazem feito um pincel, eles dizem um pincel, que é feito do junco, e esse junco era desfiado e formava um tipo de pincel. Esse sangue era molhado nesse pincel e iam passar no umbral. Aí o que é umbral? Também fui pesquisar saber o que é umbral. A gente olhando para a porta, ela tem essas quatro linhas, né? 2 horizontais e 2 verticais. Isso aí é chamado umbral no hebraico. Chama-se umbral. Então pegaria o sangue, passaria na porta da casa, tanto na porta de entrada como a de trás, se tivesse 2 portas, né? Para que o anjo da morte, quando viesse, passaria sobre essas casas que tinham sangue, que era um povo hebreu que morava nessa casa, e quando ele visse esse sangue, ele não mataria o primogênito. Então, eles sabiam qual ia acontecer esse dia, e assim fizeram o povo hebreu. E quando eles fizeram isso, veio a noite, e os filhos primogênitos de cada família do Egito morreu naquele dia, naquela noite. Então isso era a 10ª praga do Egito. Foi depois dessa praga que o faraó libertou o povo o povo hebreu da escravidão. Então, quando isso aconteceu, o povo teve pressa para sair do Egito. Para que eles tendo essa pressa, porque eles iam fazer a janta, né? Tiveram a janta à noite com esse carneiro, e disse mais o anjo da morte que depois que eles jantassem, tudo que sobrasse do jantar, até os ossos do carneiro devia ser queimado. E assim eles procederam e fizeram o pão. Só que na pressa, o pão não deu tempo fermentar. Vocês sabem o que é fermentar, né? Deixar o pão crescer. E naquela época não existia fermento químico como hoje, né? Então levava muitas horas. Não sei se alguém já ouviu falar do pão levain. Alguém já ouviu falar pão com fermento natural chamado levain? E a gente começa a fazer o pão um dia para poder assar no outro, que a fermentação é muito lenta. E são com produtos naturais que é feito para poder gerar esse fermento. É chamado levain. Então, não deu tempo o pão fermentar. E o que eles fizeram, como essa massa não fermentou, eles assaram o pão assim mesmo, sem fermentar, para fermentar. E ele sai, vão embora, né, do Egito, aquela multidão seguindo Moisés. Então essa passagem do povo. Então essa passagem do povo hebreu da escravidão para a liberdade chama-se Páscoa. Algumas pessoas dizem que a Páscoa era a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho. E o Mar Vermelho se abriu para poder eles passar. Eu estava lendo, estava pesquisando a respeito, hoje até a ciência comprova isso, né? E pelo nome do lago, do lugar onde Moisés passou,
que não é Mar Vermelho, é Lago dos Juncos. Então esse lago não é mar, porque o junco não nasce em água salgada, em água doce, é um lago. E algumas pessoas já fizeram essa passagem, inclusive, um que eu conheço, ele já fez algumas passagens por esse lago, Lago do Junco, exatamente no local onde Moisés passou com o povo hebreu. Então, nessa saída deles do Egito para ir em busca da terra prometida, eles passam de hebreus para o povo judeu. E era um povo da tribo de Judá, que eram da Judéia. Então, o nome tem tudo a ver, né? Judeu. Então, esse momento em que eles saem do Egito e leva esse pão sem fermentar, os judeus, foi quem começou a fazer a Páscoa, eles, para lembrar desse momento, eles usam 4 coisas para lembrar a Páscoa. Inclusive, quem for para Israel no período da Páscoa, só come 4 alimentos que tem lá. Todos os lugares, hotéis e tudo, só serve esse tipo de alimento, que é o pão ázimo, que é um pão sem fermentação, é o ovo, é uma planta, uma raiz que tem um sabor muito forte, e também uma alface, um tipo de alface que ele serve. Só são esses 4 alimentos que é usado durante a Páscoa. Quem viajar para lá só vai encontrar isso, não vai comer outra coisa a não ser isso. Por que essas 4 plantas? Esses 4 alimentos. Primeiro, o ovo, que o ovo quanto mais cozinha, mais ele endurece, né? Para o povo judeu lembrar que eles são como o ovo, que quanto mais sofre, mais eles ficam fortes. A raiz, para eles lembrar do sofrimento, a amargura que eles passaram durante os 400 anos. Né? O alface que eles servem é para lembrar da paisagem onde eles viviam. E o outro alimento é o vinho, que o vinho, quando fazem uma oração, e nessa oração, nesse dia da Páscoa, a noite de Páscoa, eles fazem uns ensinamentos para as crianças. E a pessoa que está fazendo a cerimônia da Páscoa é o primeiro a tomar o vinho, mas é um vinho sem fermento. É um vinho que não tem álcool. Alguém já tomou vinho sem álcool? Alguém aqui já tomou vinho sem álcool? Eu já tomei. Lá em Santa Catarina eles fazem um vinho sem álcool. E eu fui para... Uma família nos convidou e eu fui lá e tomei esse vinho sem álcool. Que eles estavam abrindo o vinho lá. Então, esses 4 alimentos é o alimento na Páscoa, que faz ele lembrar o sangue, o vinho para lembrar o sangue, né? O pão, o alimento. Diz que esse pão sem fermentação é um pão que não tem sabor nenhum. É o pão ázimo. É um pão que não tem sabor nenhum. Segundo quem já teve várias vezes lá no Egito e comeu nesse período, diz que não tem sabor. Então, isso foi como surgiu a Páscoa. E é como os judeus comemoram a Páscoa. E quem está fazendo a cerimônia da Páscoa na casa é o primeiro a tomar o vinho. Só depois é que as outras pessoas podem tomar. Isso é Páscoa que vem do judeu. Isso é a primeira Páscoa.
Só que o cristianismo trouxe muita coisa do povo judeu, trouxe muita coisa do povo grego, né? A parte filosófica, trouxe vários costumes de cada povo quando se torna o catolicismo. E passa, como os cristãos eram judeus que se convertem a cristãos, e eles trazem o costume da Páscoa. Só que não foi logo imediatamente, né? Veio após o quê? A morte de Jesus. Que eles passam a comemorar com o pão e o vinho, o corpo e o sangue. O judeu não come sangue, né? Porque ele diz que sangue é vida. Todo animal é abatido e é tirado todo o sangue para eles se alimentarem da carne. Que diz que sangue é vida. No cristianismo, o sangue representa, o vinho representa o sangue do Cristo. E o pão, o corpo, não é isso? Pelo menos quando eu fiz catecismo, era assim, tá certo? Então aí ele começa, já não é mais da saída da escravidão para a liberdade. Passa a ser agora a Páscoa, passa a ser o quê? A vitória da vida sobre a morte, que é a ressurreição de Jesus, que é o domingo de Páscoa, não é isso? E Jesus na sexta-feira ele é enterrado no túmulo e no domingo ele ressurge. Algumas pessoas estão em pesquisa, existe uma fonte que traz informações a respeito da época, né? E algumas pessoas estão estudando aí e descobriram que domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, não é uma coisa religiosa, não. Era uma coisa que se comemorava nesse dia a festa da colheita. E na festa da colheita se trazia um ramo e vários produtos presos ao ramo para as pessoas iam à rua comemorar a colheita que tinha sido boa. O domingo de Ramos é associado a isso. E essa colheita que era feita, e essa festa que era feita em comemoração à colheita, ela acontecia que dia? Não foi no domingo de Ramos, era um domingo. Mas não era aquele domingo de Ramos. Acontecia no mês de setembro. Aí algumas pessoas dizem que Jesus entrou domingo de Ramos, triunfando, e na sexta-feira foi executado. Do domingo de Ramos, que é a festa que comemora com a palmeira, a folha de palmeira, até a execução de Jesus, passa-se 7 meses. Então, estão sendo estudados, né? Muitos cientistas, historiadores estão estudando isso. Certo? Que a gente assim, Jesus, do domingo de Ramos, entra triunfante e na sexta-feira é executado. O pessoal muda totalmente de ideia nesse período. Né? É muito difícil também, mas futuramente teremos mais informações a respeito disso. Então, fica o cristianismo usando a Páscoa como vitória da vida sobre a morte, que é a ressurreição do Cristo. Tá certo? E nós, espírita, onde entramos na Páscoa? Primeiro devemos respeitar todas as religiões, né? As tradições de cada religião. Por exemplo, se algum espírita é chamado a participar de uma cerimônia de Páscoa na casa de uma pessoa que não é espírita, que seja católica, que seja judia, que seja de outra religião,
as boas maneiras, diz que nós devemos participar do jeito que o dono, que aquela casa faz, de acordo com o costume. Porque nós não podemos mudar os costumes da casa onde a gente é convidado. Não é? Por exemplo, chegar para um almoço atrasado é falta de educação, né? Se aquela casa, a pessoa procura saber, você é convidado para o almoço, que hora vocês almoçam? A gente almoça meio-dia, ou 1h da tarde, 2h da tarde. O convidado tem que chegar antes, para não ser falta de educação. E participar de uma Páscoa na casa de qualquer pessoa de qualquer religião, a gente tem que ir de acordo com as normas da casa. Né? Não é porque eu sou espírita que não devo. Né? Tem um amigo meu que participou na casa dos judeus de uma Páscoa, e quando tinha um rabino lá, e quando o rabino fez o cerimonial, que fez as preces e tudo, e para tomar o vinho, o visitante foi e tomou o vinho primeiro. Todo mundo ficou olhando para ele, que tinha que esperar o rabino primeiro tomar o vinho para depois ele tomar. Quando ele olhou, todo mundo olhando para ele e disse, cometi um agafe, não foi? Então, é de educação, ser bem educado, ao sermos convidados para um almoço, para qualquer comemoração numa casa, respeitar os costumes da casa. E nós espíritas temos que fazer isso. E onde é que nós entramos com a Páscoa? A Páscoa não é uma cerimônia espírita. Não tem nada dentro da doutrina espírita que fale sobre a Páscoa. A Páscoa é uma cerimônia cristã. Nós somos cristãos, mas são as igrejas católica, protestante, as pentecostais e outras mais, anglicanas, que fazem. Mas nós não fazemos a Páscoa. Mas devemos respeitar. Vocês viram que esse negócio da Páscoa não tem nada a ver com coelhinho e não tem nada a ver com chocolate? Em algum momento eu falei sobre ovo de Páscoa, chocolate, alguma coisa assim. Coelhinho da Páscoa. Então, isso são criações para o povo para comercializar produtos. A Páscoa para o espírita. Quando é a Páscoa para o espírita? Todos os dias. Todos os dias é a Páscoa, é a vitória, é a passagem. Como o judeu, a passagem da escravidão para ser liberto. Do cristianismo é a passagem da vida sobre a morte. E o espírita é a passagem do entendimento, da mudança de comportamento. É todo dia. Não é só naquele período. Não é só para relembrar o sofrimento. E Páscoa não é sofrimento, é passagem. E nós porque são duas palavras, chama-se adesão e conversão. O que é adesão? É as pessoas quando aderem vão a uma religião, né, mas não se converteu. Que conversão é? Você, naquele momento que se converte, você esquece tudo que ficou para trás e parte daquele momento. As mudanças. Então, quando a pessoa se converte ao espiritismo, né, que não tem esse negócio de levantar a mão, nem prometer, nem assinar nada, nem dizer seu nome, nada disso. Se converter no momento que você começa a entender e praticar os princípios da doutrina espírita. São difíceis? Não, não é difícil.
É fácil? Não é fácil. Eu digo que é dificílimo. A gente está todo dia como se fosse uma Páscoa. A gente está renovando dentro de nós o sentimento de amor ao próximo, o sentimento de cristão, né? De aceitar o outro, de fazer o bem ao outro. Então, isso é muito difícil. Que a gente nem todo momento a gente pode estar com uma verdadeira Páscoa na nossa vida. Essa transformação nossa é difícil. Principalmente aceitar o outro como ele é, quer seja ele da nossa religião, quer seja ele de outra religião, quer seja ele da nossa família ou não, quer ele tenha o nosso pensamento ou não, quer que ele seja do time adversário ou não, ou seja um concorrente no emprego ou não. Então, tudo isso é a verdadeira Páscoa, essa mudança. É isso que é a Páscoa espírita. Mudança. Como os hebreus mudaram, como os cristãos mudaram, que nós somos espírita cristãos, mas como espírita são momentos de mudança. Mas a gente muitas vezes tem visto, eu que tenho alguma experiência na doutrina espírita, eu tenho visto, né, muitas pessoas que dizem, eu sou espírita, mas carrega consigo aquelas tradições que não tem nada a ver com o espiritismo. Por exemplo, durante a Páscoa, principalmente na sexta-feira, era minha avó, nesse dia ela não tomava banho, não varria a casa, não se tirava leite das vacas, porque dizia que o leite se transformava em sangue, né? Alguém já ouviu falar disso? Não se tomava banho, os santos eram cobertos com pano, para ficar coberto, os espelhos também eram cobertos, as pessoas nem podiam pentear o cabelo. E não podiam, na sexta-feira da Paixão, não podiam comer até chegar à tarde. Até depois do meio-dia ninguém podia comer. Não podia comer nada a não ser beber água. Então são costumes, são tradições. Tradições aqui nossas, né? Porque cada povo traz suas tradições. E Jesus combateu muito, porque o povo judeu esqueciam dos mandamentos e queriam seguir as tradições. Jesus muito foi criticado porque ele não seguia as tradições judaicas. Ele procurava seguir os mandamentos. E nós, como espíritas, já entendemos a doutrina espírita? Já entendemos o que nos ensina a doutrina espírita? Porque, na realidade, a gente vê os mandamentos, os 10 mandamentos, é nada mais, nada menos de que obrigação nossa, como cidadão. É uma obrigação. Veja que os 10 mandamentos, em nenhum momento se fala de amor. Fala-se de amor? Em nenhum momento. Fala-se de colocar-se no lugar do outro? Em nenhum momento. Quando vem Jesus, ele vem dar cumprimento ao que dizia a lei mosaica, né? E vai muito além, vem falar de amor, vem falar de que mais? De se colocar no lugar do outro, vem falar de perdão, tudo isso que não tinha nos 10 mandamentos.
Quando Moisés vem, é a primeira revelação. Moisés, primeira revelação, que traz esse código de ética, de comportamento, né, dos judeus. Depois vem Jesus, que dá cumprimento a tudo que o mandamento fala, o que os profetas falaram, e vem falar de um Deus de amor, um Deus de perdão, né? Um Deus que não castiga. Veja a diferença. E os 10 mandamentos e assim, não, né? Pode ver, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, é não, proíbe. E quando Jesus vem, é o contrário, ele diz assim, faça, né? Ele manda que a gente faça, perdoe. É dinâmico, perdoe, a gente deve perdoar. Ame, a gente deve amar o próximo. Né? Devemos fazer aos outros o que gostariam que os outros nos fizéssemos. Né? Porque até então Moisés era o seguinte, era fazer os outros o que eles nos fizessem. E primeiro, se o outro nos faz mal, a gente faz o mal para ele. Jesus vem não. Faça aos outros que gostaria que ele lhe fizesse. A gente tem que se antecipar. Tudo de Jesus era antecipar, era dinâmico, era para a gente fazer. E não proibindo. Veja a diferença. De fazer olho por olho, dente por dente, é fazer o que os outros nos fazem. E Jesus é o contrário. Faça aos outros que gostaria que outro fizesse com você. Olhe como é diferente. E será que a gente, como espírita, já entendemos isso? Se Jesus vem e nos incentiva a gente fazer o bem ao outro, que nós somos iguais, né? Perante Deus somos iguais. Por que tem tanta diferença no mundo? E somos cristãos. Tantos cristãos e é uma diferença tão grande. Tantas pessoas sendo tratadas diferente umas das outras. Não são iguais. Tratadas igualmente. Ou a gente não entendeu a mensagem de Jesus, ou Jesus estava errado. Eu acho que nós aqui estamos errados, né? Então a Páscoa do Espírito é essa. É todo dia. Esse dia de mudança, esse dia de passagem. Esse momento de entendimento, de transformação. Sair da escravidão para a liberdade. Que escravidão é essa? Do entendimento. Conhecer a verdade, ela vos libertará. Somos escravos da escuridão. Então a gente tem que deixar a escuridão e ir para a luz. Mas muitos de nós preferimos estar na escuridão. Porque ir para a luz é mais difícil. E se manter na luz, mais difícil ainda. Vocês sabem que quando você acende uma vela, a primeira pessoa a se iluminar é quem acende? Ninguém está iluminando o outro. Primeiro está se iluminando. Eu estou dizendo, a vela, não é que a gente vai acender uma vela e vai iluminar-se. Não. É por exemplo. Isso é um exemplo. Porque quando a gente conhece essa verdade e se ilumina com ela, aí pode iluminar o outro. Com essas verdades. Com esse conhecimento. E é isso que a doutrina espírita traz para a gente. Essa transformação diária. Não é só na semana da Páscoa. E vocês sabem por que a Páscoa não cai na mesma data? Vocês sabem por quê? É porque a Páscoa é regida pela lua. E o povo hebreu, eles não faziam as coisas muito durante o dia. Por quê? Por causa do sol. Queimava, então eles se protegiam. E quando eles viajavam muito à noite.
se guiava pela lua e o calendário era lunar. E o calendário lunar diz o seguinte, que a primeira lua depois do solstício, que é a primavera, a primeira lua depois da primavera, não é a primavera nossa, a primavera dele lá. A primeira lua cheia é o primeiro dia da Páscoa. É por isso que a Páscoa não cai numa data, aquela mesma data feita de Natal, né? E também essa mesma lua é quem define o carnaval também. 40 dias antes da Páscoa. Então são coisas que a gente, para entender, a gente tem que ir lá na história para descobrir. Para poder ter esse conhecimento e respeitar o dos outros. Aí eu digo assim, não, porque a gente não tem nosso calendário, nossos costumes espíritas, no nosso ensinamento à Páscoa, a gente tem que desprezar o dos outros. Não, temos que respeitar. Você vê, hoje tem pessoas aí já estão criticando, né? Tem pessoas aí que já estão criando polêmica, porque o Papa morreu na segunda depois da Páscoa. Vocês já viram falar disso? Tem uns segmentos da igreja que estão criando algumas polêmicas sobre isso. Né? Então, o que nós temos que fazer? Da nossa vida, a Páscoa diária, com conhecimento, com introspecção, buscando praticar o bem, buscando essa passagem, né? Porque Páscoa é passagem, essa passagem do mal para o bem, da escuridão para a luz, da ignorância para o conhecimento. É isso que a gente tem que ser como espírita. E o momento é todos os dias. Vivemos como estivéssemos numa Páscoa. Isso que é o verdadeiro sentido da Páscoa para o espírita. Que Jesus nos abençoe. Vamos à prece. Jesus, só temos a te agradecer por esse momento que passamos aqui juntos. Te agradecer, Jesus, pela energia, pelos fluidos que nessa noite circula sobre todos nós. Mas te pedimos, Jesus, por todos aqueles que não puderam estar aqui conosco, pelos lares que estão passando por sofrimento, por dor, que possas iluminar todas as famílias. E também, Jesus, possas abrir a nossa mente para o entendimento, para sermos melhores, para entendermos melhor todos aqueles que convivem conosco, para que dessa maneira possamos dar um passo à frente, chegarmos a um patamar de conhecimento melhores, para que assim possamos nos tornarmos homens de bem. Ilumina e protege a todos nós, para que tenhamos uma semana de paz e harmonia e que possamos caminhar em tua direção. Que tua paz, que tua luz, Jesus, fique conosco, que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita,
pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar.